A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do segundo trimestre do ano de 2025, que tem por título A Verdadeira Adoração. O texto áureo que se encontra em João 4:24 nos diz: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Adorar a Deus é se sentir completamente dependente de Deus. É se entregar completamente, de corpo, alma e espírito ao Senhor. Sabendo que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que somente Ele deve receber o nosso louvor, a nossa adoração. Somente Deus nós devemos adorar. Porque o nosso Deus é o Deus maior, é o dono de tudo e dono de todos. Nós vamos hoje falar sobre a adoração ao Senhor. Esse Deus que tudo pode, que somente Ele é digno de toda adoração. Aquela adoração do nosso interior. Aquele momento que nós nos entregamos ao Senhor, sabendo que somente Ele é capaz de preencher o vazio que há no coração do homem. Esse lugar no coração é justamente o lugar que Deus deve ocupar. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Todos têm necessidade de Deus. Todos precisam de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre adoração. O autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não se limita a um lugar, específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. A necessidade de passar em Samaria. Em João 4:4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia. E para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana. Havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Jesus, ele sabia que ali ele ia encontrar a mulher samaritana. E a mulher que ia lhe dar água de beber. E Jesus ia oferecer para ela a água da vida. Aquela pessoa que toma a água da vida, que conhece Jesus, nunca mais terá sede. Aquela sede espiritual de Deus. E Deus, ele sendo onisciente, onipresente, ele sabia que ali a mulher
ia ser encontrada. Que ele precisava falar com essa mulher samaritana. Durante essa conversa de Jesus com a samaritana, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado a adorar a Deus. Seria em Samaria ou Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, né? Como Jesus, ele é onipresente, é onisciente, onipotente, ele sabia que ali ele ia encontrar a mulher. Ele já sabe o futuro da vida de cada um. E ele pediu água à mulher, mas ele já sabia que a mulher ia lhe entregar água. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. Todo ser humano necessita da presença de Deus. E por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água viva. Toda oportunidade que surgir em nossas vidas, todo momento que nós encontrarmos alguma oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa que ainda não conhece, nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Devemos aproveitar cada oportunidade. Assim como nós gostamos de estar com Jesus, nós precisamos sentir que o nosso próximo também precisa de Jesus e vai gostar de conhecer, de estar na presença de Deus. É por isso que nós precisamos falar de Jesus ao nosso próximo, isso aos nossos vizinhos, é dentro da nossa própria casa, é no trabalho, na escola, que todo ser humano, ele tem necessidade de ter esse encontro com Jesus. Então, a primeira lição, né, valiosa que nós podemos extrair desse estudo de hoje, que é que todos precisam de Jesus. E nós que já o encontramos, nós não podemos perder a oportunidade de apresentá-lo aos outros que ainda não conhecem. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao
Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não se limita a um local, específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Reside dentro do ser humano, que a verdadeira adoração tem que ser em espírito e em verdade. É aquela rendição que o ser humano tem que ter com o Senhor. É se render ao Senhor, sabendo que o ser humano sem Deus, ele não é nada. Que o ser humano, ele precisa, ele sente vontade, sente o desejo da presença do Senhor. O ser humano, ele necessita que Deus faça morada dentro dele. A adoração não se restringe, a um local apropriado. Quando nós vamos ao templo adorar, entregar a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, nós já devemos começar a adorá-lo em casa. Adorar o Senhor. Quando a gente chega no templo, que começa a louvar, a ouvir a palavra do Senhor, nós já estamos o adorando em espírito, em verdade, desde que nós saímos de casa. É agradecendo ao Senhor por tudo, é agradecer pela vida, pela família, pelo alimento. É uma forma de adorar o Senhor. É uma forma de dizer ao Senhor que nós somos dependentes dele. Que nós, sem o Senhor, nós não somos nada. Que é o Senhor que é o centro das nossas vidas. Quando chegamos ao templo, nós o adoramos. É em louvor, é ouvindo a tua palavra, é oferecendo a nossa oferta com carinho. É uma forma de também adorar o Senhor. Ofertando, dizimando, é forma de adorar ao Senhor. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que nós ganhamos, quando a gente entrega de livre e espontânea vontade, é uma forma de adorar o Senhor. Nós temos a alegria de entregar as nossas ofertas, para a manutenção do templo do nosso Senhor, Mas tudo tem que ser feito com alegria. Tudo é ter esse prazer de oferecer ao Senhor tudo que nós podemos, Ao afirmar que ofereceria a água viva ao que tem sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem uma transformação interior. Ele passa a viver para Cristo, a fazer a vontade de Cristo, a obedecer a palavra de Cristo. É uma forma de adorar o Senhor. Ele se sente dependente do nosso Deus. A adoração, a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, um local, mas está presente em todos os lugares onde existe adoradores sinceros. Podemos adorar o Senhor em casa, é no trabalho, é na escola, na rua,
onde estivermos, nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor, ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. A verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. O conceito fundamental da palavra adorar no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e há também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente, que é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele fez, por tudo que ele é e por tudo que ele ainda fará por nós. Né? Que Jesus, ele prometeu nos levar, prometeu voltar e nós vivemos pela fé, crendo nessa promessa que vai ser cumprida, que Jesus é maravilhoso e ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Adoração como um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração, né? Tudo que a gente faz para o Senhor, né? Que seja no templo, que seja fora do templo, levando a palavra do Senhor, é uma forma de adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12, 1. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Não tem como nós servirmos a Deus verdadeiro e ao Deus do mundo, ao mundo. Não tem como servir os dois. Mateus 6:24. Trata-se de uma entrega completa uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Uma entrega total a Deus. É entregarmos totalmente a Deus. É sermos servos do Senhor. É estarmos a serviço do Senhor. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus. Conforme é lembrado no Salmo 42. Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, 2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim,
A verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que conhece Jesus, aquele que teve um encontro com Jesus, ele vive para o Senhor. Ele tem prazer de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor, de adorá-lo. Ele tem a presença de Deus em suas vidas e quer sempre ter mais, tomar mais e mais dessa água viva que é Jesus Cristo. Ter vida eterna e morada eterna com nosso Senhor Jesus. Um dia nos encontraremos no céu, juntamente com o Senhor. Para isso, precisamos permanecer na presença do Senhor, né? Porque a vida aqui na terra é cheia de obstáculos, é cheia de tropeços, é cheia de lutas, de perseguições. Mas precisamos estar firmes, porque sabemos que o nosso Senhor está conosco, nos ajudando, né? Nos ajudando nessa peleja, até chegarmos no céu. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A lição que fala da adoração ao nosso Senhor. Uma forma de agradecer, de se sentir totalmente dependente do nosso Senhor. Louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É maravilhoso servir ao Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Chegamos à conclusão. Nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração. E, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer. A necessidade de Deus. Todo ser humano tem necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia aqui no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Aquele que já teve uma experiência com Jesus, ele começa a adorar o Senhor no interior. Porque o Senhor, ele habita no nosso interior. O Senhor, ele se faz presente em nossas vidas. E nós o adoramos em qualquer lugar que nós estivermos. Porque nós o adoramos, essa adoração vem do nosso interior. Porque nós necessitamos do Senhor. Nós já tivemos um encontro com o Senhor, já tivemos experiência maravilhosa com o Senhor. E desde que nós nos encontramos com o Senhor passou a fazer parte da nossa vida, a fazer morada dentro de nós. E isso é motivo de nos alegrarmos, de adorarmos ao Senhor a cada instante das nossas vidas. É viver em adoração ao Senhor, porque o Senhor, ele é bom e ele merece toda a honra e todo louvor. Toda adoração é nos rendermos ao Senhor, rendermos aos pés do Senhor, completamente dependentes da sua ajuda. O Senhor
Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra e de toda adoração. Fique com Jesus e que Jesus possa continuar abençoando você, abençoando a sua família, e que nós possamos continuar a cada dia nos sentindo mais e mais dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus, Ele é bom. E Ele um dia vai nos levar para o céu. E é Ele que habita em nós. É Ele que está dentro de nós. Porque nós somos o templo do Deus vivo. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Fique com Jesus. Amém.